Você tirou aqui? Ok. Tirou o quê? 80. Ué? Ué, tá dando visível. Hum? Tá travando. Dois minutos. Tá bom ou pode? Pode. Graça e paz, amados. Estamos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor nesse dia abençoado que o Senhor nos deu para aprendermos mais dele. Gostaria de convidá-lo a fechar os teus olhos, a orarmos a Deus, pedindo que Ele venha abrir o nosso conhecimento para o que iremos tratar nesse dia. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós nos colocamos e clamamos a Ti, Senhor. Ser conosco, traga-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos aprender mais e mais da Tua vontade. Ó Deus, abençoe cada um que nesse momento está nos assistindo, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o coração e o desejo, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um precisa, Pai. Senhor, ser conosco, derramando da Tua bênção e da Tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a nossa EBD hoje de uma forma diferente. Você vai acompanhar comigo agora o estudo bíblico. Vamos lá? Vamos juntos? Tá aí, o nosso estudo hoje, nós vamos falar a respeito da mensagem da cruz. Convido você aí a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz. Vamos ver o que a cruz de Cristo tem para nós. Todos abriram? Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos entender um pouquinho o que Paulo quis dizer quando ele disse que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O objetivo nosso desse estudo hoje é entender como a mensagem da cruz foi compreendida pelos apóstolos e qual o seu significado prático para nós cristãos. Vamos lá? Vai observando. E aí? Lembraram de alguma coisa quando vocês olharam para essas imagens? Sim, né? Ao vermos um símbolo ou uma imagem, nós logo fazemos aí uma ligação entre ele e o seu significado. Vemos aí o símbolo do Carrefour, o símbolo do iPhone, né? Da Apple, da Ferrari, o símbolo da Nike e a nossa logo aí da IPB. Então, meus queridos,
automaticamente a nossa mente ela associa, faz uma associação ao significado deste símbolo. E com a cruz de Cristo não é diferente. Com a cruz, quando nós olhamos, automaticamente vem em nossa mente que ela é o símbolo do cristianismo. A lembrança de que algo aconteceu nela que mudou a história da humanidade. Algo se passou numa cruz que trouxe, um novo tempo, uma nova vida, uma nova esperança para nós. Leandro Lima, em seu comentário, ele diz que em qualquer lugar do mundo onde se vê uma cruz, sabe-se automaticamente que existe alguma ligação com o cristianismo, pois o cristianismo popularizou a cruz de Cristo. Antes da morte de Jesus, a cruz era apenas um instrumento de tortura e morte destinada aos maiores criminosos. Por isso que quando nós olhamos o sacrifício de Cristo, a forma dele morrer na cruz do Calvário, nós vemos que era a pior morte que existia. Vamos botar aí que seria a morte, a forma de morrer, mais humilhante para uma pessoa. Os romanos, eles usavam a cruz como um instrumento de morte para repreender a todo aquele que se rebelava contra o seu imperador, os seus imperadores. Um exemplo de morte aí, no caso de Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo 15, do verso 22 ao verso 32. Você pode estar lendo aí na sua casa. Mas, com o passar do tempo, a visão, essa visão terrível da cruz aí, ela foi mudada, ela foi transformada. Que evento, então, bíblico mudou essa terrível visão da cruz para essa visão sagrada? A ressurreição de Jesus. Sim, a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a cruz seria simplesmente mais um instrumento de tortura. Simplesmente mais um instrumento de morte. A ressurreição de Jesus tirou a visão aí pessimista da cruz e a trouxe agora para o centro da mensagem cristã. A ressurreição de Cristo fez com que a cruz que outrora condenava, agora salva. Quando olhávamos, vamos pensar assim, quando nós olhávamos antes para uma cruz, vamos imaginar que nós estivéssemos vivendo na época ali de Jesus, quando se olhava para a cruz, sabia-se que algo terrível iria acontecer, uma morte terrível iria acontecer. Hoje, nós sabemos, quando olhamos para uma cruz, que a salvação para nós veio do sacrifício de um homem que foi pregado nela. A mensagem da cruz na era dos discípulos. O significado da morte de Jesus na cruz foi facilmente, compreendido pelos discípulos. O que você acha? Você acha que esse significado aí foi facilmente aceito pelos discípulos? Não, não foi. Eles não conseguiram entender de imediato o significado da morte de Cristo. Mas por que não foi? Porque a ideia de um Messias crucificado era inconcebível para a mentalidade judaica. Ou seja, eles esperavam um rei, eles esperavam um libertador, eles esperavam o Messias, e esse Messias agora estava morrendo da forma mais cruel, mais vergonhosa que existia.
mesmo após a ressurreição de Jesus, a priori aí, os discípulos ainda não tinham entendido pleno, né, a plenitude aí da morte, nem, vamos botar, da ressurreição de Cristo, entendido o porquê, o sentido de tudo. O que abriu então o entendimento deles com relação à morte e ressurreição de Jesus? O Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que eles seriam revestidos do alto? Pois então, o Espírito Santo foi que trouxe o esclarecimento, foi que trouxe a compreensão da morte e da ressurreição de Cristo. A demora aí dos discípulos em compreender o significado da cruz e da ressurreição de Jesus não foi algo depreciativo. Não foi porque eles quiseram, não. Pois Jesus mesmo havia dito que o Espírito Santo viria para guiá-los a toda a verdade. João 16, aí, do verso 7 ao verso 13. Através do ensino, né, como este aí, nós podemos então entender que o fato, ou seja, a revelação, ela é progressiva, ela é em doses. Não tem como você ter uma noção de tudo de uma vez. Você vai compreendendo as situações, você vai entendendo as situações de acordo com aquilo que vai acontecendo e como o Espírito Santo de Deus vai te mostrando ou vai esclarecendo para você. A mensagem da cruz aí na era dos discípulos novamente, uma pergunta, qual foi o primeiro discípulo então que começou a entender e a pregar a mensagem da cruz? Você lembra? Pois então, quando que isso aconteceu? Pois é, a resposta aí foi Pedro, no dia de Pentecoste. Foi o primeiro discípulo a entender a mensagem da cruz e foi naquele dia, quando todos ali estavam reunidos e falavam que esses homens estão bêbados, estão embriagados, e Pedro então se levanta e começa então a pregar o Evangelho, né, de Deus, a explicar sobre a morte de Cristo. Atos 2, de 1 a 4 e 12 a 18. Vamos lá para algumas afirmações cristocêntricas aí de Pedro. Isso é muito interessante. Atos 2, 22 a 23, ele fala sobre a morte de Jesus, né? Narrando a morte de Cristo. Atos 2, 24 a 32, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Atos 2, 33, ele trata a respeito da entronização de Cristo. Atos 2, 36 e até o 3,15, né? Aí ele fala sobre a divindade de Jesus, ou seja, a afirmação cristocêntrica dentro de uma mensagem. Atos 4, 11 e 12 fala a respeito da salvação só em Cristo, ou por meio de Cristo, né? Então, essas mensagens de Pedro nos mostram então que ele passa a compreender e a entender o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Pedro ainda escreveu várias coisas sobre Jesus. 1 Pedro 1, 18 a 19, ele vem falando a respeito do sangue de Jesus, né, que comprou aí um povo para Deus. Ele fala no capítulo 2, do verso 21 a 25, ele vem tratando também a respeito do sangue de Jesus, que purifica os pecados. 2 Pedro 1, de 16 a 17, ele fala a respeito de que Jesus ele foi honrado e glorificado por Deus, depois de haver cumprido então o seu ministério na terra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o escândalo e a superioridade da cruz de Cristo. Depois de Pedro, o discípulo que mais divulgou a mensagem da cruz foi, quem sabe? É isso aí mesmo, Paulo. Paulo, depois de Pedro, foi aquele que mais divulgou. Entretanto,
ele mesmo reconheceu a dificuldade em compreender a mensagem da cruz como um fator salvífico. Está lá em 1 Coríntios 1, de 18 até o verso 21. A grande dificuldade era entender, como nós já falamos, como o Messias pode morrer numa cruz. Porque até então não era essa a ideia que tinha de um Salvador, né? Ou como a cruz, um símbolo de maldição, se transformou num símbolo de salvação. Se transformaria num símbolo de salvação, né? Paulo, então, afirma que a mensagem da cruz era escândalo e loucura diante da inteligência humana. Compreender isso era só para aquele que tinha o Espírito Santo de Deus. Porque para o homem natural é loucura. É loucura que um símbolo de maldição se transformasse então num símbolo de salvação. Um símbolo de morte se transformasse num símbolo de vida. Para o judeu, a mensagem da cruz era um escândalo, tendo em vista que Deus amaldiçoava todo aquele que morria crucificado. Como diz a própria palavra do Senhor, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: e para os gentios a mensagem da cruz era loucura, pois criam que todo homem condenado pelas autoridades romanas era um grande criminoso. Portanto, só alguém louco ou fora de si pode crer que tal homem pode salvá-lo. O homem natural, ele não conseguia entender. Ou seja, para o judeu, a cruz era um escândalo porque Deus havia falado, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para o gentio, era loucura por quê? Porque para ele todo homem que morria condenado ali pelas autoridades romanas era um criminoso extremamente perigoso. Então, como que esse homem poderia salvar alguém? Assim como Pedro, Paulo também entendeu a importância do Espírito Santo para a compreensão da mensagem da cruz. Então, querido, o que nós devemos fazer? Procurar sempre a direção do Espírito, procurar sempre a iluminação do Espírito Santo, para que ele venha nos direcionar, para que possamos entender as coisas espirituais, como elas devem ser entendidas. Paulo também, ele se refere a ele aí, né, como um revelador da mensagem em 1 Coríntios 2, 6 a 13. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vai nos revelar a verdade dentro da palavra do Senhor, a verdade naquilo que nós estamos lendo, não o que eu acho ou o que eu penso, mas aquilo que Ele vai mostrar. O ministério aí outrora, né, oculto, nos foi agora revelado. Colossenses 1, 26 até o 27. Vamos recapitular? Quais os dois eventos, então, essenciais ocorridos na era apostólica que iluminam a mente humana para uma compreensão correta da mensagem da cruz? Primeiro aí, a ressurreição de Jesus. Segundo, o Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, onde nós vamos ter uma noção da compreensão da mensagem da cruz. Mensagem de reconciliação é o que a cruz também nos traz. A mensagem da cruz, além de servir como base, né, para as doutrinas aí da justificação, da redenção, da remissão dos pecados, da santificação, também fala de uma, aí, no caso, de uma dupla reconciliação. Mas como assim? Quais são? Primeiro, as dos gentios e judeus, crentes e não crentes, em uma reconciliação através da cruz de Cristo, e a outra,
com certeza aí extremamente mais importante, é Deus e o homem novamente se reconciliando. Historicamente, então, havia uma separação, e nós sabemos disso, né? Muitos, creio que sabem disso aí, entre os judeus e os gentios. Os judeus, eles consideravam os gentios perdidos e sem chance nenhuma de salvação. Efésios 2, 11 e 12 nos deixa isso bem claro. Mas, segundo Paulo, a mensagem de Cristo, então, acabou com essa separação. Também na carta aos Efésios, capítulo 2, no verso 13 ao verso 16. Pela cruz, Deus também reconciliou o homem consigo mesmo. Colossenses 1, 18 a 22. Que fato agora ocorrido na hora da morte de Jesus atesta essa reconciliação? O que aconteceu naquele momento ali, quando Cristo foi crucificado, que nos garante essa reconciliação entre Deus e o homem? Você sabe? Pois é, Lucas 23, 45. Se você falou aí, o véu do templo se rasgando, você acertou. O véu do templo, então, se rasga, mas se rasga de uma forma diferente. Ele se rasga do alto para baixo, ou seja, Deus une novamente a ele o homem. Justiça de Deus e amor de Deus. A justiça de Deus versus o amor de Deus sendo mostrado na cruz de Cristo. Em qual evento bíblico aí nós podemos ver, né? Acabei falando já, ver a justiça e o amor de Deus sendo manifestos ou manifestados aí simultaneamente. Pois é, irmãos, com a morte de Jesus, Deus ficou em paz consigo mesmo. Precisava ser pago um preço. Tinha que ser derramado sangue. Alguém teria que morrer. Então, com a morte de Cristo, Deus ficou em paz consigo mesmo. A mensagem da cruz como também um instrumento de vitória. Desde Gênesis 3,15, sabemos que há uma batalha travada aí entre Deus e o diabo. Sim, o próprio Senhor falou, a semente da mulher e a semente da serpente. Essa batalha aí de longos e longos anos. Essa batalha que foi intensificada ao longo das páginas do Antigo Testamento, mas foi nos dias de Jesus que ela se tornou mais aberta aí e mais perceptível. Mateus 4, no verso de 1 a 11. Todas as vezes que Jesus expulsava um demônio, ficava evidente que os dias do diabo estavam contados. Lucas 11, do verso 20 ao verso 22, Mateus 12, do verso 28 ao 29. Mas aí, qual foi o fato então que trouxe o triunfo do bem sobre o mal? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Colossenses aí 2,15. Vocês gostaram, né? É isso aí, está amarrado. Após a morte e a ressurreição de Jesus, o diabo então ele foi vencido, mas ainda não foi destruído. Com o triunfo de Jesus na cruz, as ações do maligno então foram limitadas e serão definitivamente destruídas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3, e no caso aí do verso 7 ao verso 10 nos deixa isso muito bem claro. Concluindo, irmãos, o nosso estudo, a mensagem da cruz ainda hoje é considerada por muitos como uma loucura, como uma ofensa, mas para nós ela é o poder e a sabedoria de Deus que transformou vidas e transforma até os dias de hoje. A cruz de Cristo é o símbolo da morte e para nós aí é também o símbolo de vida. É o morrer e o nascer de novo. Portanto, não se pode falar de salvação
sem antes entender a mensagem da cruz. Em suma, o Evangelho que salva é totalmente centralizado na cruz de Cristo. Por isso, cantamos assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo o meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, querido, essa é a mensagem da cruz para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo aquele que busca compreender e entender a vontade de Cristo. Seguir ao Senhor. A cruz, que era motivo de dor, motivo de escárnio, motivo de vexame, ela é para nós também motivo de salvação, motivo de glória, motivo de regozijo, porque através do sacrifício de Cristo foi que nós podemos então ser reconciliados com Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, obrigado pelo presente tão precioso que o Senhor nos deu. Ó Deus, a salvação através do sacrifício do Teu Filho, a reconciliação contigo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a vida por nós, para nos reconciliar com Deus o Pai. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor nos traz iluminação sobre a verdade, sobre o querer do nosso Deus, sobre a vontade de nosso Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na minha vida, na vida daqueles que nos ouvem, e continua derramando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe, fique com Deus e tenha um excelente dia no Senhor. Roger, agora é parar a gravação, né?